Olá, sejam muito bem-vindos ao canal e podcast Betim com Saúde. A nossa missão, o nosso objetivo é trazer para você aí de casa informação sobre saúde, com qualidade e, sobretudo, baseado na ciência, para que você e toda a sua família cheguem a um envelhecimento saudável. Meu nome é Bruna dos Santos, eu sou médica de família, faço cuidados clínicos voltados para saúde, prevenção de doenças e longevidade. E não só longevidade, mas como envelhecimento com muita autonomia e independência. Sempre trarei aqui convidados especialistas nas suas áreas para falar sobre temas diversos para que você possa aprender. Hoje estou com a doutora Carol, pediatra. Doutora, peço para que você se apresente, por favor, para o nosso público. Ei, Bruna, é um prazer estar aqui no podcast do Betim com Saúde. Eu sou Ana Carolina Bueno Silva, sou pediatra, educadora parental, faço atendimento em consultório e no hospital de urgência de atendimento de pronto atendimento também infantil. Muito bem, obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. E o tema de hoje, doutora Carol, é com relação ao uso de telas, que é um problema hoje em dia de saúde pública. Nós sabemos que a tecnologia ela veio para brilhantar nossas vidas, para agraciar a sociedade com novas descobertas, novas possibilidades, porém com elas veio o uso excessivo de telas. E nós sabemos, hoje em dia, os estudos mostram que na população adulta e idosa existe um índice muito elevado do uso dessas telas. E eu queria saber de você como que está isso na população pediátrica, nas crianças. Como que estão essas taxas, esses índices de uso de tela hoje em dia? Hoje os índices de uso de tela nas crianças, Bruna, estão muito preocupantes, né? Então, assim, eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem hoje dentro da pediatria é a gente conseguir organizar, né? Então, essa geração é a primeira geração que está criando filhos na era digital, né? Então, assim, a minha geração, a sua geração, que é considerada geração Y, né? Que são os millennials, a gente teve a tela, acesso à tela, quando a gente já estava adolescente adulto. A geração Z já nasceu, né, imersa, e a geração alfa mais ainda. E hoje a gente tem visto cada vez mais, os estudos têm mostrado os impactos negativos que esse uso excessivo da tela traz, né, para a saúde, para o desenvolvimento, para o crescimento das nossas crianças e que vai impactar lá na frente nos adultos e nos idosos também. E qual que é o tempo em horas médio que as crianças brasileiras hoje em dia têm ficado em frente à tela? Bruna, eu sei que os últimos estudos mostram que está tendo uma média aí, dependendo de 4, 5 horas. Nossa, né? Então, assim, considerável. a gente está tendo um uso muito grande. E qual que é o maior problema? A gente está tendo uma exposição, né, dessas crianças ao uso de redes sociais, né? Que o próprio Instagram e o próprio TikTok falam que são acima de 13 anos. 13 anos já é uma idade que a gente não concorda muito, mas que teria essa idade mínima. Mas a gente sabe que, infelizmente, as crianças cada vez mais cedo estão tendo acesso a essas redes sociais e todos os problemas que a gente está tendo aí sobre esse uso excessivo. Certo. E existe uma faixa etária que está mais imersa nesse risco maior ou, independentemente da idade, sendo criança, já é muito problemático? A gente sabe, né? Então, assim, o que hoje os estudos mostram? A época mais importante para desenvolvimento infantil, sempre a gente tem que ter esse estímulo, mas principalmente aí no primeiro e no segundo ano de vidas, é muito importante a gente organizar esse estímulo. Não é à toa que é o momento, né, que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Pediatria pede para que seja 0 telas, né? Então, assim, por que a gente pede 0 telas nesse momento? Primeiro, é um cérebro extremamente maturo, que ele está no maior momento de desenvolvimento, e a gente sabe, né, que a tecnologia ela vai diminuir os estímulos, vai diminuir essa possibilidade dessa criança poder realizar outras atividades, tentar aprender novas habilidades, e aí com isso traria maior repercussão. Então, em qualquer idade, né? Então, hoje a gente sabe que de 0 a 1000 anos a gente teria problema, teria principalmente o uso excessivo, mas nesses primeiros 2 anos é mais importante aí, é mais impactante esse uso excessivo da tela. Interessante. E você comentou com relação às redes sociais. Então, hoje em dia, o Instagram e o TikTok coloca essa idade mínima para que a criança tenha a sua própria conta, mas que talvez essa idade ainda não seria
tão recomendado, talvez, pelos pediatras. Mas, hoje em dia, doutora Carol, a gente vê realmente uma enxurrada de produtores de conteúdo que, inclusive, mostram suas crianças, seus bebês, e às vezes em situações até vexatórias e que tem um número imenso de curtidas, comentários, de engajamento. Como que você vê isso? E existe alguma legislação sobre isso? O que vocês pediatras têm pensado com relação a essas questões? Existe hoje até uma campanha, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria para tentar diminuir cada vez mais, né, esse acesso a telas, para conscientizar muito as famílias, a sociedade sobre os impactos que tem esse uso excessivo das telas, a questão da rede social, que é o que a gente sempre fala. A gente não deixaria uma criança de 2 anos perdida na rua, né? Você não largaria uma criança de 2 anos numa rua, deixaria ela andar sozinha. Mas a gente deixa a criança de 2 anos na internet. Perdida ali nas redes sociais. Perdida ali nas redes sociais. A gente não sabe o que essa criança vai ter acesso. A gente sabe que o algoritmo, ele vai direcionando, né? Teve um estudo que ele mostrou. Uma criança começa a perguntar, quando colocou lá. Ele colocou como idade de 13 anos, que seria o mínimo. Ou seja, uma criança menor, para ela conseguir ter acesso, teria que modificar a data de nascimento, tem todas as outras coisas relacionadas a isso. E aí, quando a criança começou a pesquisar sobre emagrecimento, demorou 5 minutos para começar a mostrar como ter processo de bulimia e anorexia. Então, o próprio algoritmo alimentou essas informações no telefone da criança. Começou a mostrar para essa criança como fazer para emagrecer de forma mais rápida, com comportamentos que a gente sabe que são comportamentos relacionados com anorexia e com bulimia. Um transtorno alimentar mesmo. Um transtorno alimentar. E sem contar que a rede social, a gente precisa, e isso daí não é só das crianças, a gente precisa entender como sociedade, né, que ela é um recorte. A gente sempre vai mostrar recorte, né? Então, é só a gente ver, a gente vai mostrar para o outro o que é do nosso interesse. Então, fotos. Você nunca vai ver fotos da família de brigas, né? A gente não vai expor na sala as fotos de briga. Na internet também não. E quando a gente expõe essas fotos de briga, geralmente você tem um interesse por trás. Então, a gente sabe o que a gente vai mostrar, você tem um interesse ali. E aí, acaba que a gente está criando uma sensação, principalmente com as meninas adolescentes, do padrão irreal, né? Então, na minha geração, eram as revistas. Então, a gente tinha as revistas, você tinha que ter um padrão magro, como fazer dieta, como ter o cabelo liso e tal. Hoje, a gente tem muito no Instagram, ao ponto de a gente está tendo um problema hoje de skincare em crianças pequenas. E que a gente são produtos que não são nem um pouco recomendados, né? Não são produtos produtos recomendados. Hoje, a gente tem crianças de 6, 7 anos sabendo o que é Sephora, né? Que é uma loja que antes eu fui descobrir Sephora, eu já era depois adolescente, já era adulta, também, né? Então, eu já estava mais velha. Hoje em dia, não. As crianças estão sabendo e querendo fazer skincare. E aí, a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Dermato já mostrou os riscos que isso pode trazer lá na frente. Então, a gente está criando uma imagem ideal para essas crianças que vai gerar uma angústia, que ela não vai, né? Então, hoje em consultórios de cirurgia plástica, tem gente... eu quero ficar igual o filtro. Mas exatamente. É impossível, né? Porque o filtro, ele tá ali. Na imagem, eu posso modificar. Mas na vida real, a gente sabe que a gente tem osso, tem músculo, tem gordura, que eu não muito consigo mais complexo fazer. Do que muito isso. mais complexo do que eu vou ali mexer, né? Exatamente. E aí, as pessoas estão ficando angustiadas, elas estão tendo problemas de autoimagem. E quando a gente pensa que uma mulher adulta já tem esse problema de autoimagem, imagina uma adolescente, né? Uma criança que está ali na sua formação de quem ela é. Isso traz um impacto muito mais negativo. E sem contar no risco de abusadores, né? Então, assim... Verdade. A gente corre esse risco de um abusador estar ali, porque na internet eu começo a conversar, tem alguns joguinhos que esses abusadores, pedófilos entram como se fosse uma criança, que ninguém confere se realmente a veracidade de quem está do outro lado, né? A veracidade, e aí acaba conseguindo acessar essas crianças e mostrar. Então, infelizmente, a gente gravíssimo, né? Precisa cuidar disso, porque a gente está largando as nossas crianças. Eu falo que, assim, os pequenininhos é como se eu estivesse largando eles na rua, os mais velhos é como se eu estivesse largando eles no meio de um local de guerra, né? Então, coloquei ali no negócio, tá tendo uma guerra naquele local, coloca o adolescente, se vira, vai, anda aí. Então, assim, a gente precisa muito estar problemático atento, isso, né? Eu falo que, assim, a gente não pode negar
que a tecnologia veio para ficar e que as crianças precisam ter um acesso, mas a gente precisa controlar esse acesso. Regular esse acesso. Precisa entender os riscos para a gente também não largar os nossos filhos aí à mercê. Você aí de casa, quantas horas o seu filho, a sua filha fica em frente à tela? Já parou para contar? Essa média de 4 horas, ela é muito preocupante, né? E um outro ponto, doutora Carol, a gente vê muito pessoas famosas, assim que descobrem que estão grávidas, já fazem o Instagram do bebê que ainda nem nasceu. E são pessoas que ganham milhões com essa questão de rede social, então isso acaba influenciando aquela mãe, aquele pai, que é uma pessoa trabalhador, a criar um Instagram para o seu filho, para a sua filha. Então, isso é uma coisa muito perigosa, por todos os motivos que nós já falamos, mas, sobretudo, pelo risco de a gente não saber quem está do outro lado, né? Então, quais estratégias que você recomendaria para os pais cujos filhos têm rede social e que eles deixam? Quais os cuidados que ele tem que ter para regular o celular? O que você recomenda? Eu recomendo... Eu recomendo muito o que a gente pensa. Eu acho que o ideal é que a gente saiba o momento ideal de entrar ou não. Quanto mais tarde eu deixar entrar, melhor é. Né? E aí, eu penso assim, eu acho que antes de 15 anos não é uma idade que essa criança precisa de ter um celular, precisa de ter uma rede social. A gente precisa entender que muitas blogueiras, né, hoje, é uma profissão ser blogueira, né? Elas colocam porque elas têm um interesse com isso e elas estão ganhando dinheiro. Mas a gente também precisa começar a regular o quanto que a exposição dessas crianças está trazendo prejuízo, né? Hoje a gente sabe que a maior parte das fotos de sites de pedofilia, eles vêm das redes sociais. Então, são fotos que os próprios pais colocam. Ah, mas eu nunca coloquei foto do meu filho pelado. Ou então, quando eu coloquei, eu coloco lá um emojizinho. Gente, a gente está hoje na época da inteligência artificial. Exatamente. Né? Então, eu posso pegar aquela foto e na inteligência artificial... Modificar. Pelo próprio coisa. Da mesma forma que eu coloquei aquele... Geralmente, o pessoal coloca um pintinho, né? Coloca uma pererequinha, alguma coisa para poder tampar. A pessoa pode tirar. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque a partir do momento que aquela imagem entrou na internet, a gente perde o controle sobre ela. E então, sobretudo, também que os pais compreendam que eles são guardiões, inclusive legais, dos direitos e da segurança de seus filhos. Então, requer que os pais também tenham essa maturidade do que vão expor. Uma coisa que eu vejo muito, Carol, é a questão de uniforme escolar. O que você tem a dizer sobre isso? Eu vejo até no meu Instagram amigas que postam onde suas crianças estudam. Complicado, né? O que você acha? A recomendação, inclusive, do Polícia Civil, né? Dos policiais, é que não coloque foto de uniforme, né? Então, hoje as escolas também precisam postar. Então, as escolas precisam mostrar as crianças lá. Então, assim, eu tô mostrando todas as crianças que estão ali dentro. Ali, né? Hoje eu consigo saber pelo Instagram, consigo organizar. Então, assim, eu facilito dessas crianças serem sequestradas. Eu estou dando informações de graça para as pessoas que querem usar de uma forma inadequada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu vou postar, o que eu quero com isso? Ah, não, mas a minha rede é privada. Tá, sua rede é privada. Mas você não sabe, hoje tem aplicativos que fazem para quebrar o Instagram que é privado. O próprio Instagram, ele não consegue garantir essa segurança, né? Essa segurança. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Qual que é o meu objetivo ao expor meu filho ali, né? Então, o que eu tô querendo com isso? Porque hoje a gente está, às vezes, expondo a criança ao ridículo. Teve uma... trend, né? Que foi a trend do palavrão. Colocar a criança, expondo a criança para falar palavrão. Qual o objetivo disso? Qual enriquecimento? Assim, o que essa criança está aprendendo a não ser colocada no ridículo? É muito comum vídeos das pessoas fazendo brincadeira com as crianças, assim, você quer trocar uma nota de R$100 por 2 de 2? A criança entende só quantidade. Ela vai trocar. Aí o adulto, passei a perna. Cara, você está comemorando que você está passando a perna numa criança, né? Assim... Conteúdo extremamente vazio e vexatório para aquele ser humano. Então, assim, teve nos Estados Unidos, né, uma filha processou quando fez com 18 anos, porque a mãe era blogueira, expunha muito ela. Ela sofreu bullying por isso, porque ela era criança que chorava, então o pessoal chamava ela de chorona, um monte de coisa. E ela processou a mãe e ganhou. Então, assim, ela conseguiu que era uma exposição dela. Então, a mãe deveria guardá-la, né, não expô-la ao ridículo, e a mãe
mãe atrás de dinheiro, atrás de likes, estavam expondo. Então, é importante a gente conversar, porque Sim. é um trabalho infantil, né? Então, a gente precisa entender o que a gente está ganhando com isso daí. O que realmente está trazendo de benefício para essa criança. Então, é só por likes? Será que realmente vale essa exposição, esse prejuízo que a gente vai ter nessa criança? Essa criança pode sofrer bullying depois, ser tratada como uma chorona, ser taxada, né? Ganhar rótulos na escola por causa de uma exposição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente entrega essas informações para os bandidos usarem depois contra a gente. Exatamente. No ano passado, o Data Report, que é um grupo que faz estudos com relação a essa questão do uso das redes sociais e de telas, eles verificaram que o Brasil é o segundo país cujas pessoas mais passam tempo em frente à tela. Então, é extremamente preocupante. E que isso varia em todas as diversas idades. Para os adultos, a gente sabe que as grandes consequências do uso frequente de telas serão problemas na visão, progressão de miopia, ansiedade, depressão, distúrbio de autoimagem, déficit de atenção, porque aí o uso excessivo de tela vai desregular a produção de melatonina, então o paciente não vai ter um sono adequado, isso vai impactar no seu rendimento. E eu queria saber nas crianças, doutora Carol, como é que é isso? Quais os impactos físicos que esse uso excessivo de tela pode proporcionar? Então, assim, Bruna, a gente sabe que tem impactos físicos, impactos de desenvolvimento, e aí a gente consegue. Saiu esse ano, no início do ano, um dado, né, um estudo que foi publicado, que ele mostra o valor, né, de notas do PISA, que é um exame que a gente faz para uma avaliação do ensino médio, né? Então, como que a criança, como que os adolescentes estão do ponto de vista de português, matemática e tudo mais. E os dados foram absurdos. Então, o que eles viram? A gente está ficando mais burro, né? Então, apesar da tecnologia, está tendo mais informação, mas nós estamos ficando mais burros. E aí, o que acontece? Ou seja, a capacidade de raciocínio, inteligência, tudo isso reduziu. A nossa inteligência está reduzindo e é reduzindo muito. Está tendo uma queda drástica. Sim. Principalmente depois do advindo do smartphone, né? E das redes sociais. Então, a gente teve uma queda ali com a internet, década de 80, começou a popularizar, chegou a subir um pouquinho com a popularização, só que tem que, com 2006 para frente, o que eles observaram? 2006 é a época do lançamento, né, do iPhone, então, o primeiro smartphone que a gente vai ter, e logo em seguida da questão das redes sociais. Sim. E aí, o que eles viram? Tá tendo uma redução absurda e um aumento impressionante de ansiedade. Então, não na criança, infantil. Na criança. Então, a gente teve um aumento absurdo de ansiedade. E a gente vê por quê? A gente está tendo uma geração cada vez mais imediatista, né? Que não entende o processo. Então, a criança quer para ontem. Então, igual a gente, né? Às vezes a gente é cobrado para ter alta produtividade, entregar as coisas rápidas. A criança quer para ontem. Então, ela não entende que precisa de um processo, que precisa sentar, que precisa estudar, precisa repetir, né? Então, pra gente poder, eu tá aqui hoje conversando com você, então, por exemplo, assim, hoje, pra eu sentar, comer num prato, pra eu partir, várias vezes, primeiro eu tive que comer com a mão, primeiro eu tive que rasgar, primeiro eu jogava comida pra tudo quanto é lugar. Com a depois repetição usar o colher e diária, eu consegui aprender a usar hoje o garfo e a faca. Isso. As crianças não entendem esse processo, né? E aí querem tudo pra resultados ontem. Imediatos, igual o Resultados TikTok, quando você... E às vezes os pais também querem, né? Resultados imediatos acabam fazendo pela criança e aí não consegue fazer. Interessante. Então, hoje, as crianças estão perdendo capacidade motora fina. Então, na Noruega, eles tinham extinto caderno e lápis. Então, era todo mundo com tablet. Então, era tablet e computador o tempo inteiro, porque eles falaram que caderno e lápis seria uma coisa... obsoleta. O que eles viram 10 anos depois? Os meninos tiveram perda de motor fino. Eles não estavam conseguindo ter capacidade motora fina. A capacidade motora fina, para quem não sabe, é de fazer movimentos delicados, ali precisos. A precisão
tá sendo perdida. Olha que grave Exatamente. isso. E aí, o que acontece? Eles já voltaram o caderno e lápis. Então, está proibido. Então, assim, um país que é considerado referência O em IDH educação... altíssimo. E educação infantil, a gente fala que o que a gente pensa de educação infantil, a gente vai pensar no que tem lá. Eles já estão vendo que o uso de tablet e computador, ele tá trazendo um malefício. Então, é importante a gente ter o caderno, é importante escrever com lápis. É importante lá as crianças... Hoje, né? Vamos fazer robótica, aprender a mexer em robótica, fazer computação com 2 anos. As crianças, nos primeiros 5 anos, a aula delas é praticamente correr, pintar, rabiscar, mexer com coisa, com textura, porque a gente Dia da sabe natureza, né? é dia da natureza. É. Se tá chovendo, os meninos rolam. Eles são a roupa da criança. A criança, eles já pedem, né? De uniforme são várias roupas, porque a criança volta com a roupa toda suja. Interessante. Né? Que é importante. E aqui a gente preocupado em fazer robótica para uma criança de 2 anos. Que não tem a sentido. menor necessidade Não dela aprender tem. isso agora. Tem Não. outras coisas mais importantes. É né? importante primeiro a gente fazer. Não é que eu sou contra. Eu gosto muito de uma fala do Karnal, que ele fala que a tecnologia é neutra. Né? Sim. É o uso que a gente faz da tecnologia que vai direcionar ou não. Eu não posso negar que para muitas famílias, né, a tela vai ser aquele momento que uma mãe sobrecarregada vai conseguir ter paz para fazer uma comida. Sim. Né? Então, assim, é um momento, mas é o que a gente sempre fala. Cara, será que então não está na hora da gente repensar que é um absurdo a gente precisar de uma babá eletrônica? Exatamente. Então, cadê a nossa aldeia para cuidar dessas crianças? Para não ter uma sobrecarga, né? Porque libera. Então, assim, por que ela deixa a gente mais burro? Um exemplo. Antigamente, quando eu era criança, para eu ir no consultório médico, eu chegava, tinha revistinhas, tinha alguns brinquedinhos ali, né? Pra gente poder fazer. Se eu já chegasse, tivesse lido aquelas revistinhas, estivesse entediada, eu tinha que pensar em alguma brincadeira. Então, usar a criatividade e o lúdico. Eu tinha que pensar em alguma coisa. Eu chegava pra minha mãe, mãe, tô entediada. Mãe, tá chato. Mãe, quero ir embora. Olha, vai ter que ficar. Vamos organizar. Pensar em algo. Vamos pensar em algo. O que eu tinha que fazer? Ou eu ia conversar com um coleguinha do lado, ou eu ia criar uma brincadeira com a minha mãe. Eu tinha que fazer alguma coisa. Hoje a gente senta, pega, sai instantâneo. Eu não preciso pensar. Né? Está ali instantâneo. Mesmo na minha época, eu ia ver televisão, se eu quisesse assistir desenho, tinha horários pré-estabelecidos de desenho, tinha propaganda, né? E tinha um horário que a televisão era do meu pai, que ele ia assistir o jornal dele. Então era um controle maior, né? Tinha um controle, eu não tinha opção. O mais que a gente podia escolher, eu não tinha TV a cabo, né? Não tinha condições de ter TV a... Eram em 4 canais que eram da TV aberta. Hoje não, se eu quiser assistir desenho 24 horas por dia, eu tenho. Está no YouTube desenho disponível. 24 horas por dia. E cada vez mais curtinhos, que vão liberando dopamina rápida, que viciam a gente. Exatamente. Né? E aí, a gente não consegue aprender outras coisas. Então, o que acontece? Aquele momento que a criança já entendeu que a tela vai regular, vai liberar uma dopamina, ela vai deixou de correr. Então, ela deixou de pensar em uma nova brincadeira. Quantas vezes estava entediada minha mãe? Vai lá. Tô com tédio. Cria alguma coisa para você brincar. Hoje, tô com tédio. Pega o telefone e vou ver alguma coisa que eu gosto. Certamente favorecerá o sedentarismo também nessa população, né? Porque você está deixando de correr, de explorar o ambiente para ficar ali. E essa questão que você citou da dopamina é muito importante. Gente, para quem não sabe, quando a gente fica em frente à tela, vendo aqueles vídeos curtos que nos interessam, que nos chamam a atenção, a gente libera esse neurotransmissor que é a dopamina, que é como se fosse um prazer imediato. E cada vez mais a gente quer novas dopaminas. Não é à toa que se você sentar no sofá e ficar lá nos stories do Instagram, quando você vê, você já passou 1 hora. E aí vem aquela máxima, não tenho tempo para me exercitar, não tenho tempo para fazer minhas marmitas, para cozinhar. Então, isso para a criança, então, pode favorecer esse sedentarismo também, né? Além de favorecer o sedentarismo, porque ela não vai estar brincando, não vai estar explorando, os conteúdos, geralmente, eles vão mostrar coisas para consumir. Então, são 1 milhão de brinquedos para você consumir. É raro você ver, né, no Instagram, ensinando a fazer uma comida saudável. Geralmente... Exatamente.
começando a ter, às vezes, alguns de uma comida saudável para criança, mas a maior parte das coisas estão ensinando a fazer doces, ensinando a fazer... são produtos salgadinhos, né? São ultraprocessados. Coisas rápidas ali. Que a gente faz com que a criança fique viciada naquilo dali, né? Então, assim, é importante a gente deixar a criança entediada, né? Então, tem um artigo que ele fala que a gente tem que tomar muito cuidado com a ansiedade de decisão, né? Nós, adultos, também estamos tendo isso. Então, se eu tenho muitas opções, isso me gera uma ansiedade, eu não consigo decidir. Eu paraliso. Quem aí de casa que nunca brigou com o marido na hora de decidir um filme, né, Carol? Você tá lá passando, tem tanta opção que você fala, né? Às vezes a gente passa mais tempo decidindo do que assistindo. E antigamente era, olha, domingo, tal hora, vai passar tal filme. É essa a opção que temos. Então, né? É menos estresse pro nosso cérebro, né? Menos estresse. E aí, o que eles falam? Às vezes a criança tá lá, ela tem 1000 brinquedos. Ela não consegue decidir qual brinquedo que ela vai. Porque isso gera uma ansiedade. Então, eles viram que o ideal é as crianças terem ali cerca de 3 brinquedos, né? E se eu vou ter um brinquedo que ele, na minha palma da mão, ele sempre me traz novidade, eu vou querer esse brinquedo. Que é isso que o Instagram faz, né? Que é isso que o TikTok faz. Então, o que a gente sabe de neurociência? Se eu sempre sei, se passa a virar um padrão muito certinho, então, eles fizeram estudos com ratinhos, né? Então, como que eles fizeram um estudo com ratinho? Eles faziam assim, o ratinho ia lá, apertava um pedal, vinha uma comida. Liberava muito dopamina, o ratinho ficava feliz. Se ele passava a apertar, chegava um momento que aquilo dali não trazia mais felicidade. Ele só ia comer se ele estivesse com fome. O que eles perceberam? Que se eles fizessem um dá, um não dá, na outra, o ratinho ficava. E aí eles foram dosando, né, a dopamina. O que eles perceberam, e que isso é utilizado, né, eu falo que o uso da ciência também vem para jogos, para pegaram jogos de azar, né, para conseguir pegar aquela pessoa aquela pessoa viciar. O que eles perceberam? Se ele não souber quando vai ter ou não, ser aleatório. O suspense deixa a dopamina rápida, faz o ratinho ficar ali o tempo inteiro. E trouxeram isso pra gente, vai. O Instagram, o TikTok, ele sempre, né, ele vai trazer pra gente, o algoritmo, ele traz sempre vídeos diferentes. E ele vai em cima do que você curte. E aí ele vai trazendo. Se ele percebeu que quando começa um assunto, você para de procurar, ele passa a voltar no assunto que te prende. Então, o algoritmo, a inteligência artificial, ele já sabe organizar isso. Então, ele vai sempre manter a sua dopamina alta, porque ele sempre vai te trazer novidade. Sim. E aí você fica ansioso. Qual que é o próximo vídeo? Qual que é o próximo vídeo? Qual que é o próximo vídeo? Se ele começou a te trazer um vídeo que você começou, esse daqui não tô gostando, tô entediado, no próximo ele já vai voltar para você ficar. A mesma coisa dos jogos. Hoje, a inteligência artificial dos jogos, a fase está difícil. Antes a gente se matava, às vezes jogava, né? Brigava. Meses para conseguir. Meses não. Se ele percebeu que você ficou entediado, não quer jogar, a própria inteligência faz o jogo ficar mais fácil para você poder passar e continuar ali jogando. Então, assim, a inteligência artificial traz isso. E aí o que os estudiosos sempre falam, por que Instagram e o TikTok são de graça? Porque a gente está pagando com o nosso tempo, com a nossa energia, né? E com as informações que a gente alimenta ali também e que alimentamos dos nossos filhos, das crianças, vai prendê-los mais. A gente alimenta com essas informações e a gente alimenta com o nosso tempo, que ele vai vender para quem está sendo produtor de conteúdo e tudo mais. Não é à toa que hoje a gente tem os blogueiros para poder vender as coisas, né? Então, cria, muitas vezes, com promessas, né? A gente tem muito esse problema na medicina, né? Então, assim, remédios milagrosos, suplementos milagrosos. Aí paga a blogueira para poder falar que funcionou. Paga a blogueira para falar que o curso dela fez... o curso de fulano fez a criança dormir não sei quanto tempo. E aí os pais ficam desesperados. Ou então paga... não, você tem que ter... para o seu filho ser feliz, o brinquedo tal. Tal então, produto, tal. Se não for tal produto, seu filho não vai desenvolver, seu filho vai ficar atrás.
e aí acaba que os pais compram e as próprias crianças compram. Isso Então, gera também ansiedade até para os próprios pais que estão ali na rede também, muito provavelmente de uma forma desorganizada, em um tempo muito grande, e que querem também proporcionar o melhor do ponto de vista econômico ali, de produtos que eles podem comprar muitas vezes. E é tão preocupante isso, Carol, porque os estudos mostram que os adultos hoje em dia permanecem uma média de 16 horas acordados. E metade dessas horas são em redes sociais. Então, se eu passo 8 horas do meu dia picadas ali nas redes, muitas coisas que eu estou vendo também é direcionada para os meus filhos, porque eu posto. Então, existe essa pressão econômica também do comprar, né? eu falo que Mêsversário, festa, de tudo. chá de revelação, mêsversário foram coisas criadas, né? Foram necessidades criadas por blogueiras, né? Então, assim, nunca tive mêsversário, né? Assim, é uma coisa que foi criada por blogueiras, que vai criar uma necessidade, tipo assim, ou precisamos fazer uma festa. Tem pessoas que gastam 50, 60 mil reais para fazer mêsversário, para fazer chá, revelação. E aí, isso gera nas pessoas uma necessidade. Não, porque meu filho não vai ser feliz se ele não ganhar mêsversário, né? Então, eu preciso fazer aquilo para seguir o que as blogueiras estão falando, aquele ideal de vida. E o que é pior, gera uma ansiedade de uma perfeição, né? Exatamente. Porque ninguém mostra o bastidor, ninguém mostra a criança, às vezes, chorando, ninguém mostra, às vezes, eu trabalho, a blogueira, acordo 5h30, vou correr, chego, dou alimentação saudável pro meu filho, brinco com meu filho, faço não sei o quê, faço não sei o quê. Mas ninguém conta que ela não precisa pegar ônibus, que o trabalho dela é aquilo dali, que provavelmente ela tem uma ajudante em casa para ajudar na parte de limpeza da casa, na parte da comida, que ela tem uma ajudante que vai ajudar com a criança no momento que ela precisa editar os vídeos, que ela precisa fazer as coisas. Não existe uma insegurança financeira naquele contexto. Muitas coisas são ganhadas também, existe essa questão, né? Ganha-se muitas coisas e aí, assim, ninguém mostra aquele bastidor, né? Então, assim, tem várias atrizes que só aceitavam tirar foto com os filhos na hora que as babás tiravam. Elas falavam com os fotógrafos, né? Sim. Então, assim, olha, eu deixo você tirar foto da minha família, não vou te processar nada. Mas eu preciso tirar as babás para dar aquela ideia de a super mulher, né? Eu que estou provendo eu estou dando conta. E, assim, eu falo que não existe, né? Essa coisa da perfeição, da mulher que dá conta de malhar, trabalhar bem, ser uma boa mãe, brincar com os filhos, tá ali ainda com montar uma rede social maravilhosa. Montar uma rede social maravilhosa, a casa perfeita, impecável, isso é impossível, né? Fazer esse tanto de tarefa só tem um jeito. Vai sair tudo mal feito. E todo mundo adoecido. E um outro ponto, doutora Carol, que é importante a gente pontuar, vamos pensar em uma família brasileira típica, comum, cuja mãe trabalha, o pai trabalha, ou as mães, os pais trabalham, se forem famílias homoafetivas aí. Vamos pensar assim, fatalmente eu preciso em algum momento que meu filho fique na tela, seja para eu fazer alguma tarefa ali rápida. Existe um tempo mínimo seguro para essas crianças maiores de 2 anos? A gente tem como tempo seguro, né? O ideal seria entre 0 a 2 anos, seria 0 telas, né? Então, ali na primeira infância, até 5, 6 anos, 1 hora, no máximo 2, e acima disso seria 3, 4, 5 horas. Mas o ideal é que não fique, por exemplo, 4 horas seguidas. Entendi. Né? Que hoje a gente vê muitos adolescentes, vão pegar joguinhos, ficam ali às vezes jogando 4 horas seguidas, no joguinho 6, 7 horas seguidas. Então, assim, é importante a gente ter cuidado. E aí o que eu sempre falo é o seguinte, a gente precisa pensar. Então, assim, a ideia aqui, quando a gente fala isso, em nenhum momento é julgar a mãe que tá ali sozinha e que precisa de fazer. Importante colocar isso. Ela não é né? a péssima mãe, porque, cara, para eu conseguir tomar um banho sem a criança me xingando, me chamando o tempo inteiro, me demandando, eu precisei de colocar ali um videozinho por 30 minutos. Ou às vezes, para eu fazer alguma coisa, eu preciso. E aí, a gente tentar pensar, inclusive, nessa questão da rede de apoio, dessa organização da rede de apoio. Porque então, se a mãe está tendo que fazer isso, provavelmente ela está bastante sobrecarregada. Né? Ela não tem uma rede de apoio, né? Exatamente. Então, assim, a gente está só acrescentando os fatores de risco para desenvolvimento. Que é estresse tóxico, é depressão da mãe, ansiedade da mãe. Ansiedade né? dessa criança. Ansiedade dessa criança. Então, assim, eu só tô aumentando
problemas. E aí é o que eu sempre falo às vezes. Olha, mas é impossível eu ficar com a criança em casa e brincar. Gente, infelizmente, nesse momento é uma escola. E aí a gente precisaria de creches, né? Então o pessoal fica, não, mas a escola é obrigatória só depois de 6 anos. Então, assim, cara, mas hoje, pensando em falta de rede de apoio, escola é rede de apoio. Verdade. Né? Então a gente precisa, muitas vezes, da escola como uma rede de apoio. Então, na escola ali, a criança vai brincar, ela vai ter interação com outras crianças, ela vai fazer outras coisas. Então, se eu não consigo, às vezes eu colocar, mas tadinha da criança, vai pra escola cedo. Gente, é melhor uma criança de 7, 8 meses na escola sendo estimulada do que uma criança de 7, 8 meses vendo televisão o tempo inteiro. Ou seja, a gente tem que organizar essas prioridades e essas crenças que muitas vezes limitam a vida saudável dessa criança, né? Que é o pai que tem essa crença de que é melhor ficar em casa em tela do que na escola, talvez esteja faltando a figura desse pediatra também orientando e abrindo os olhos para isso, né? Sim, e é importante, né? Inclusive como medida de saúde pública, porque muitas vezes não tem creche, às vezes não tem como pagar. Sim. Eu precisaria da creche. As creches então, públicas, né? Nós precisamos das creches públicas, a gente precisa de espaço. Hoje a gente tem bairros que não tem praça. Né? Então, os pais, para eles poderem brincar com essas crianças... Crescimento vertical, né? O crescimento vertical. Os pais, para eles brincarem com essas crianças, precisam de pegar ônibus, fica muito longe, não tem uma pracinha perto que ela possa ir para ela poder brincar. Então, não tem como brincar na rua. Então, é importante a gente ter... Olha, infelizmente, não consigo ter em casa. Eu tentei, não tenho condições de ter uma babá que vai estimular, mas também não é ter uma babá que vai deixar ali na tela o tempo inteiro. Exatamente. Né? Não faz sentido. Exatamente. Mas, assim, eu não tenho uma pessoa, eu não consigo ter, porque eu preciso do meu trabalho, Exatamente. né? Que é o que eu falo que às vezes é muita covardia com as mães. Às vezes as mães, na hora do retorno ao trabalho, elas chegam pra mim e falam, e agora como que eu vou fazer? Eu sempre pergunto, você tem condições de ficar sem seu emprego? Porque se a resposta for não, A gente você vai já ter que tem a pensar resposta, numa estratégia, né? Então, assim, infelizmente, a vida perfeita a gente não tem, né? Então, a gente tem que pensar o que a gente está fazendo para favorecer essas famílias. Por que em alguns países da Europa, a licença maternidade são 2 anos? Por quê? Eu sei que colocar essa criança na escola é mais caro do que eu pagar a mãe para ficar com essa criança, estimulando essa criança dentro de casa. Será um adulto mais funcional, Será um né? adulto mais funcional, vai amamentar por mais tempo, né? Eu perfeito. consigo ter aquele contato ali com um cuidador mais próximo, que vai ter um apego maior. E eu dou uma estabilidade para essa família, para ela poder. Em alguns países ainda tem uma questão. Pode escolher a mãe e o pai. Então, eles dividem, né? Então, é 1 ano para a mãe e 1 ano para o pai. Então, a mãe, às vezes, fica no primeiro fantástico. ano. No segundo ano, o pai fica. Porque é importante a gente lembrar. A gente não tem mais aquelas configurações, né? Até tem, né? Mas, assim, não é mais tão comum agora antes. Então, antigamente, a minha avó ela trabalhava em casa, que a gente precisa lembrar que o cuidado, né? É um arrumar trabalho, a casa, lembrar se tá tudo certo, lembrar se tem que marcar médico, como que tá essa gestão de casa. É um trabalho muito pesado. Então, não remunerado, né? Não remunerado. Pouco valorizado e muito importante. Muito importante, essencial. Minha avó fazia isso, então ela ficava lá, cuidou de 9 filhos, né? Então ela fazia essa gestão em casa e meu avô, ele saía e ia trabalhar para ganhar o dinheiro. Ele trabalhava fora de casa, né? Sim. Então, assim, ele trazia o sustento para eles terem essa estabilidade financeira. Meu pai e minha mãe não, né? Todos dois tiveram que trabalhar desde que eu sou pequenininha. Então, Sim. eu precisei de ir para a creche com 4 meses. Então, a minha mãe precisou dessa rede de apoio. Então, assim, eles precisavam dessas 2 rendas para manter a casa. E aí, precisava se dividir também o trabalho desse cuidado, dessa gestão. O que a gente vê é que, geralmente, a mulher trabalha fora e está trabalhando dentro, né? Então, ela só ganhou mais um trabalho. E eu vejo muito essas blogueiras colocando como se fosse uma coisa legal. E aí, a gente precisa trazer o pai. A gente precisa trazer esse pai para esse cuidado. É muito importante esse cuidado da criança com o pai, né? Esse contato, essa conexão. Então, a gente sabe que é importante a conexão da mãe, mas é fundamental também, né? Então, são responsabilidades equivalentes e que se somam. Né? Um não substitui o outro. Ambos são equivalentemente importantes. Né? São extremamente importantes. Então, para a criança, é muito importante a presença dessas 2 figuras, né? Sim. Não existe uma figura que é mais importante. As 2 figuras são importantes. E se a mãe está sobrecarregada, geralmente é porque a paternidade está muito leve, né? E usando esse recurso da tela, talvez seja um indício
desse fenômeno, dessa questão, né? Sim, porque às vezes o pessoal, mas é muito difícil tirar a tela agora. Vai ser difícil, gente. Criar uma criança é difícil. Ter um filho, de um modo geral, terá suas dificuldades, suas peculiaridades mesmo. Criar um ser humano é difícil. Tá? Se tá fácil, tá errado. Se tá fácil, alguém tá fazendo o seu trabalho. Né? Bem observado, muito bom. Assim, muito bom. Se tá fácil, significa que alguém está fazendo o seu trabalho. A parte difícil. A parte difícil. Então, você tá terceirizando para alguém e, infelizmente, hoje em dia, a gente tem terceirizado numa forma negligente para as telas. Então, assim, eu entendo que precisa, eu entendo que existe uma negligência sistêmica maior, mas a gente precisa começar a conversar sobre isso, né? A gente precisa entender, porque se a gente ficar, é muito difícil, não tem outra forma, a gente nunca vai mudar. Não vamos progredir, Não vamos progredir. Então, eu sei, eu entendo, eu sei que é difícil, mas a gente precisa tomar decisões, inclusive pra gente, porque nós estamos viciados. Exatamente. Então, o que a gente vê hoje, às vezes o pessoal fica assim, eu faço apego, meu filho fica o dia inteiro comigo no colo, mas você tá o tempo inteiro mexendo no Instagram. Então, não é um apego adequado, não é um apego verdadeiro, né? A sua conexão não está sendo com seu filho, a sua conexão está sendo com seu telefone. Exatamente. Então, assim, a criança que... eu levei a criança no parque, mas você brincou com a criança, você se conectou com a criança, você ficou o tempo inteiro ali mexendo no celular enquanto a criança estava brincando. Porque é diferente. E a criança, às vezes... mas eu não tenho tempo. Às vezes, conversa com a criança e fala, sim, olha, agora eu preciso trabalhar, vamos fazer uma estratégia? Eu vou colocar um timer... Eu fico 30 minutos aqui, você vai arranjar alguma brincadeira para você fazer. Aí daqui 30 minutos, eu vou ter 30 minutos exclusivo com você. Porque se a gente for fazendo de 30 em 30 minutos, gente, até para nossa concentração, a gente consegue fazer as coisas, né? E a gente consegue dar atenção também para a criança. A gente consegue dividir. Então, a gente tem que ir tentando buscar estratégias. E aí, olha, meu filho ficou o dia inteiro na escola, então eu precisei de colocar meu filho o dia inteiro na escola. Aquele momento que eu peguei aquela criança... Eu não vou mexer no celular, eu não preciso... Eu vou deixar tentar... Dedicar para aquela criança, para aquele momento. Deixar tudo organizado para eu conseguir dedicar com aquela criança. Eu sei que é difícil, né? Eu lido com essa dificuldade nos dias com lá os no meus enteados. No meu consultório e com os meus enteados, né? Em casa também. Então, a semana que os meus enteados estão com a gente, eu sei que é difícil. É uma semana que eu vou ter que chegar, às vezes ainda tem alguma demanda do consultório, às vezes ainda tem alguma demanda, mas eu preciso tentar organizar. Para que você possa ter esse tempo de qualidade com eles, ter um tempo de qualidade com eles. Então, assim, não é só pensar em quantidade, é qualidade. Quanto mais nova a criança, mais quantidade de tempo ela vai exigir. Quanto mais velha, menos é. Mas eu preciso disso porque nós somos seres essencialmente sociais. A gente precisa de conexão. Então, por que a tela está deixando a gente muito ansioso? Porque ela conecta, mas ela não faz a conexão que a gente precisa. Não é uma conexão real, uma conexão artificial, plástica ali, não verdadeira, editada. É editada, você vai conectar com uma parte da realidade, né? Então, assim, hoje a gente conversa com pessoas no Japão, mas eu não converso com meu vizinho, né? E então, aí assim, perde-se o traquejo social, o falar, o conversar, como tratar o outro, né? Muito complicado. E um outro ponto importante é que nós sabemos que as escolas têm um papel importante nesse contexto. Muitos pais reclamam que dentro de casa não deixo tela, mas aí vai para a escola e tem a tela na escola, ou a tarefa é através do celular. Qual que seria uma forma, assim, da gente conseguir pensar um equilíbrio dentro da escola com essa questão da tela? Eu acho que as escolas também precisam assumir a sua parte de responsabilidade, sabe, Bruna? Porque o que acontece, o que eu vejo hoje? Então, assim, às vezes... notícias da escola são feitas pelo WhatsApp. Não faz sentido. O dever não é postado no site. Ele é postado apenas no grupo da escola do WhatsApp. Então, para a criança ter acesso, para o adolescente ter acesso, ele precisa de ter acesso a uma rede social. Então, assim, isso está errado, né? Então, a escola também precisa ser responsabilizada no sentido seguinte, olha, não pode tela. Eu não posso permitir celular. Eu não posso, se a gente sabe que isso atrapalha o ensino dessa criança, não pode. Mas é importante ela ter computador. Tudo bem, ela vai ter computador,
num momento específico, numa aula específica, Ambiente num controlado. ambiente controlado. Não é ela ter acesso ao Instagram Limitado. o tempo inteiro, né? O que está acontecendo, aconteceu na escola do meu enteado e já aconteceu em várias escolas. Então, por causa de joguinhos, teve acesso de um aluno, aí a pessoa, vamos criar um grupão de WhatsApp dos adolescentes de Belo Horizonte. Quando foi colocando todos os colegas da sala, quando foi ver, começou várias fotos de pornografia, várias coisas. Os meninos entraram em desespero, começaram a mandar mensagem, tipo assim, aí um coloca assim, eu sou policial e tal. Não, esse aqui é o telefone do pai, esse aqui é não sei o quê. Ou seja, deram todos os dados, porque os meninos não sabem lidar nessa hora, né? Ficaram. E aí, o que eu penso, assim, cara, o que a escola também tá fazendo? Para poder ajudar esses pais Ajudar. Escola pode? Se não tiver o grupo do WhatsApp, a criança não tem acesso aos deveres. Sim. Então, como é que ela vai fazer para não ter? Sabe? Então, assim, a gente precisa também assumir essa responsabilidade de ensinar nas escolas. Então, essa parte de uma... A escola ainda é muito tradicional, está trazendo algumas coisas de forma descoordenada e que ela precisa assumir. É igual a responsabilidade da escola no bullying. A escola precisa, né? Então, essa semana... Trazer isso, né? Uma escola foi processada por uma menina porque os professores postaram, né? A menina sendo exposta ao bullying dentro de sala de aula. Então, nós temos que cobrar também das escolas essa responsabilização. E vocês, pais, o objetivo aqui não é que vocês sejam criticados, principalmente a figura da mãe, que muitas vezes vai pegar essa responsabilidade, mas entender que realmente a tela é um recurso que tem o seu limite e que pode levar a adoecimento. Hoje em dia, nós temos uma altíssima taxa de idosos que caem em golpes. O Disque 100, no ano passado, recebeu mais de 15 mil denúncias. Isso é muito preocupante. Então, que nós todos tenhamos, crianças, adultos e idosos, responsabilidade e cuidado no uso de telas. Doutora Carol, gratidão pela sua presença. Espero que todo mundo tenha aprendido tanto quanto eu aprendi. E peço para que você fale uma mensagem final e como que a gente te encontra nas redes. Então, gente, assim, para ficar no final... Pode ter tela? Pode. Mas lembre-se que você precisa saber o que seu filho está fazendo, né? Você não deixaria seu filho ir para uma festa sem saber onde quer estar essa festa. A festa da internet está aí com várias coisas. Então, precisamos ter esse controle, precisamos conversar. Então, assim, se eu precisar de utilizar, vou utilizar desenhos de baixo estímulo, né? Por um tempo limitado, 10, 20 minutos. Ficou 20 minutos na tela, agora vai brincar, agora vai correr. Eu não sei o que fazer. Pensa, inventa uma brincadeira, eu te ajudo com massinha, eu te ajudo com tinta, eu te ajudo com as coisas. Então, é a gente ter essa consciência. Nós, adultos, precisamos ter essa consciência também, que isso é uma resposta rápida que traz prejuízos. Então, a gente precisa nos conscientizar, porque as crianças não conseguem fazer isso sozinhas, elas precisam de nós, adultos, para poder fazer. Quem quiser me achar na rede, eu estou no Instagram, no @carolbuenopediatria. É só me mandar uma mensagem lá, ou manda mensagem aqui também nos comentários que eu ajudo a responder junto com a Bruna. Muito obrigada, Bruna. Pessoal, para você que ficou até o final, muito obrigada. Deixe o seu like, seu comentário. Obrigada, doutora Carol, e um abraço para todo mundo.